Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Jefan Arruda, sou terapeuta integrativo sistêmico e vim aqui hoje para falar sobre os arquétipos e como eles agem em nossa vida. Mas antes de entrarmos nessa questão, nesse assunto, eu preciso dizer para você o que são os arquétipos, né? Bem, arquétipos é uma terminologia criada por Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, aí corrigindo o vídeo anterior lá que eu falei de 90 a 95% dos movimentos são inconscientes, eu disse que ele era austríaco, então na verdade ele é suíço, tá? Bem, aluno de Freud, que expandiu seus estudos buscando em práticas tidas como esotéricas na época, e por isso até deixou de ser apadrinhado, né, por Freud, ele era tido como aí, né, afiliado aí de Freud, que a partir de então, depois dessa desvinculação, seguiu carreira solo, sozinho, desenvolvendo suas próprias teorias sobre a psique humana. Eu disse que as práticas que serviram de estudo para Jung eram tidas como esotéricas, né? Bem, ainda hoje são reconhecidas assim. Mas a questão não é essa. É o seguinte, pelo menos eu pensaria assim. Se Freud pôde desenvolver uma teoria sobre o inconsciente pessoal através da hipnose, que já era praticada pelos egípcios há 2500 anos antes de Cristo, e só veio a perceber esse movimento inconsciente cerca de 4.400 anos depois, por que cargas d'água eu não posso estudar práticas também antigas a fim de perceber o que está nesse oculto, no oculto do aparente, né? Assim como fez Freud. E foi o que Jung fez, né? Por exemplo, com o tarô. Então foi estudando essa ferramenta, o tarô em especial, que Jung percebeu, descobriu essas imagens arquétipas, que segundo ele mesmo, né, segundo Jung, são representações do nosso imaginário dentro do inconsciente coletivo, que vem se estabelecendo desde os primórdios da civilização. Entendido isso, vou utilizar algumas cartas de tarô para mostrar esses arquétipos e como eles agem em nossa vida. Bem, eu vou utilizar a primeira, né, que é o Mago. Ó, essa é uma carta de tarô, é o arcano, né, dos arcanos maiores, o arcano número 1, né, o Mago. Quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe nela uma atitude, né? Nós percebemos aqui alguns elementos, né? Espadas, bastão, copas, ouros. Nós percebemos um homem vestido de branco, mas com uma túnica também vermelha, né? E uma auréola de infinito, onde também ele tem a mão levantada apontando para cima e a outra para baixo. Essa carta a gente pode dizer que o arquétipo dela é uma representação do homem, né? Do masculino, né? Que age, que tem ação. Então, longe aí de polaridades, aí, machismo ou feminismo, nada disso, aqui é só uma representação de um masculino, ok? E no masculino, a gente que estuda isso, né, masculino, feminino, a gente precisa ter esse conhecimento para lidar dentro das terapias, a gente percebe que o masculino ele tem uma força de ação, né? Ele tem mais atitude, digamos assim. Então isso é até um pouco antropológico. Lá atrás, se você pega, nós éramos aí a espécie, né? Não predadora, mas predatória, né? A gente que era caçado. Então, dentro disso, a gente precisava ter ações rápidas, né? E o homem que estava lá muitas vezes no campo de batalha, lá, né? Na briga com o animal, tentando caçar aquele alimento, então ele tinha que ser rápido, ele tinha que ser ágil. Então ele não tem, será que eu fico, será que eu vou? A decisão é rápida. Então, muita ação, muito ímpeto, né? Então, esse masculino, a gente pode dizer que esse mago, ele representa o cara que faz, né? Aquele cara que tem atitude, que muitas vezes, dentro de uma maestria, consegue ter uma performance, né, muito legal. Mas também representa um lado oculto, né, desse masculino, que é o quê? Assim,
olhando, né, para o masculino, nós percebemos que o masculino, o homem por si, ele muitas vezes ele não precisa ter 100% de uma informação para que ele haja. Então, o ímpeto é tão grande que muitas vezes com só 30% de uma informação ele já sai falando, ele já sai fazendo, ele já sai, entende? Botando para fora uma experiência, né? Enquanto que para o feminino, muitas vezes existe uma insegurança. E dentro dessa insegurança, então eu preciso ter mais conhecimento, me aprofundar mais, estudar mais para poder falar sobre determinada coisa. Enquanto para o homem, ele é mais ação. Então, ele não precisa de tanto, ele não quer tanta informação, ele já quer ir fazendo, ele já quer... E por isso, muitas vezes, tem dificuldade aí em pedir ajuda, né? Quando está numa viagem, não conhece o terreno, então não sabe, está perdido, ele não quer reconhecer que ele está perdido, né? Ele sai fazendo, ele sai, não, eu vou por aqui, eu vou por ali. Então, isso é um arquétipo. Então, quando a gente olha para esse homem, para essa imagem do masculino, você pode ir para qualquer lugar do planeta. Todos os homens, né, que têm forte aí esse masculino da ação, do ímpeto, vão ser dessa maneira, né? Então não tem como mudar isso. Isso está pré-estabelecido dentro do inconsciente coletivo, entende? E a gente é guiado por essa cultura, por essa imagem representativa, entende? Assim também é essa carta, por exemplo, que é a da sacerdotisa, que a gente observa uma mulher, aqui ela traz um certo devoto, né? Aqui tem um pergaminho escrito Torá. Torá é um livro de sabedoria, né? Dentro da Cabala, né? Então, uma busca por conhecimento. Aqui ela tem dois pilares que mostram uma dualidade, né? Entre luz e trevas, certo e errado, branco e preto, são dualidades. E aqui ela tem luas, né? Ela pisa sobre uma lua, ela tem lua aqui no capacete, ela tem aqui um manto atrás com algumas romãs, que mostra uma certa fertilidade, mas de nenhuma forma mostra a mulher na sua maternidade. Aqui mostra a mulher no seu feminino, né? Que é diferente da maternidade, mas do seu feminino, que é essa conexão com a intuição, com o conhecimento, entende? Então, quando a gente olha, as luas vão mostrar realmente essa intuição, né? A conexão que a mulher tem com as fases da lua, né? Nos seus ciclos menstruais, por exemplo. Então, quando a gente olha para essa carta, no arquétipo mulher, né? A gente percebe que é essa intuição. Enquanto nós temos o homem aqui, que é o cara que faz, aqui nós temos a mulher com o arquétipo desse intuitivo que é muito forte no feminino, né? Que é essa conexão com uma sabedoria, uma busca por sabedoria, por conhecimento, e não é diferente disso. Se você for para qualquer lugar do planeta também e for ver essa questão do feminino, da mulher, é essa busca, essa conexão, esse despertar desse feminino, né? Então, é isso. As imagens arquétipicas nada mais demonstram que dentro desse inconsciente, né, existe já algo meio pré-estabelecido. Então, a força do masculino age assim, a força do feminino age assim como também nós temos a força da imperatriz, né, que é já daí num arquétipo realmente de mãe, né? Então nós vemos uma mulher, né? Ela está mais confortável. Em algumas cartas de tarô, ela até aparece mais cheinha, mostrando a gravidez, né? Mostrando essa gestação. Nós temos aqui trigo, que demonstra fertilidade, água, sentimento que flui, uma nascente aqui. Então, essa carta está conectada com essa mãe natureza,
com esse provimento da vida, né? Onde ela aguarda, né? Aqui nós temos as estrelas, né? Demonstrando o zodíaco, demonstrando o ano, né? E a conexão com uma paciência também que precisa ter para gerar uma vida, né? Então essa carta vai representar tudo o que uma mãe representa, que é o cuidado, que é o carinho, a amorosidade, mas também vai estar mostrando a questão da sexualidade, sensualidade, né? E num lado mais de sombra, digamos assim, mostrando uma superproteção, mostrando que pode existir também nesse arquétipo de mãe, muitas vezes uma superproteção que dentro disso acaba impedindo o desenvolvimento do seu filho, né? Então, se você for ver, de novo, qualquer canto do planeta, né? A mãe, ela é uma imagem só. Todas as mães querem proteger os seus filhos, todas as mães querem, ou deveria ser assim pelo menos, né? Então, dentro desse inconsciente coletivo, existe essa imagem de como uma mãe deve se portar, tanto de uma questão boa, como de uma questão dentro de um aspecto de sombra, que seria essa superproteção. Então, uma coisa é eu ter cuidado com o meu filho, ele correndo para uma escadaria, e eu perceber que ele vai cair e que ele pode vir a morrer por cair naquela escadaria. Então eu vou segurá-lo, vou impedir que ele faça o movimento e que ele caia, né, na escada. Agora, digamos que o meu filho está aprendendo a andar, minha filha está aprendendo a andar, e aí ela tenta se levantar sozinho e ela vai cair e eu seguro ela, impeço que ela caia. O que eu estou fazendo? Eu estou impedindo um movimento natural, que é esse movimento que precisa dessa força dela, onde ela precisa aprender a fazer isso, né? A desenvolver isso, e ela vai cair algumas vezes, e talvez ela se machuque um pouquinho, mas não é nada fatal, não é nada que vai, sabe, oh meu Deus do céu, agora o que eu faço? Machucou muito. Não, ela vai machucar, normal, assim como cair, ralar o joelho, faz parte do desenvolvimento. Então, é outro arquétipo que mostra essas questões, né, da mãe, da sua proteção e do que ela ensina, da amorosidade, do acolhimento, a dificuldade que ela tem muitas vezes de deixar os filhos saírem debaixo das suas asas, né? Então é isso basicamente. E nós vemos também no imperador, olha só, um homem, né, barba, sério, né, sentado num trono de pedra, com uma armadura por debaixo de sua vestimenta vermelha, que significa muito, vermelho tem muita conotação com ação, com atitude, né? Então tem muita ação nessa carta e está mostrando que ele é um homem que ele está pronto para a batalha. Ele conquistou o seu império, ele conquistou o seu reinado através dessa prontidão, de cuidar do que é seu e estar pronto para servir o seu povo, a sua família e assim por diante. Então, quem que faz isso na nossa família? O pai. E muitas vezes é ele quem cria as regras, é ele quem estipula como que vai ser, como que não vai ser, e muitas vezes é isso. Então, é o imperador. Só que ele também vai ter lá os seus aspectos de sombra, como uma rigidez, como não escutar a opinião dos outros, Então, pode ser que ele tenha isso, pode ser que não, pode ser que ele também seja alguém simplesmente de prontidão, amoroso também, mas de prontidão, firme, né? Que tem atitude, que provém a família, né? Que cuida da sua família, que cuida dos seus, né? Então, esse é o arquétipo. De novo, se você for para qualquer lugar aí e perguntar sobre como um pai deveria ser, todos vão dizer: o pai deveria ser o provedor, o pai deveria ser o cara que está disponível para a família, que serve a família, que cuida, protege a família, né? Então é isso. E essa carta representa isso. Dá para você perceber na carta essa imagem, né? Dessa prontidão e dessa atitude, né? De imperador, de
de cuidado, de proteção, de prontidão. Então é isso, né? E aí eu vou trazer só mais 2 cartas aqui, mais 2 arquétipos, né, para a gente finalizar aqui, para você perceber, né, que não tem só isso, né? Então, aqui nós temos o eremita. O eremita representa aí o arquétipo do velho sábio. Então, quando a gente olha, ó, é um senhor carregando a sua lâmpada, iluminando o seu caminho com o seu cajado. Então, o arquétipo dele é o velho sábio, é o ancião, né? E como que a gente olha para as pessoas mais velhas? Como que a gente olha para os vovozinhos, para as vovozinhas? A gente não percebe que eles têm uma sabedoria porque eles viveram coisas que a gente ainda não viveu? Porque eles passaram por coisas que nós não passamos? Então isso trouxe uma experiência de vidas para eles e uma sabedoria, que é diferente de inteligência. Então, por exemplo, um polvo ele é um ser inteligente, o golfinho é um ser inteligente, mas não tem sabedoria, entende? É diferente, é dentro de uma experiência que é adquirida essa sabedoria. Então, nessa carta do eremita, o que a gente vê? A gente vê uma carta que mostra um recolhimento, uma introspecção, é o arquétipo do mestre, né? Que quando o aluno está pronto, ele surge, né, para ensinar esse aluno segundo as suas experiências. Então, é disso que se trata essa carta, né? E assim também, finalizando só essa parte, né, a gente tem aí, são 22 cartas aí dos arcanos maiores, eu não vou falar sobre todas, então é só dando uma pincelada em algumas aí para você ter uma ideia. Então, o último é a carta da morte. Então, às vezes as pessoas se assustam com essa carta. E eu trouxe ela justamente para mostrar, né, que desmistificar aí alguns paradigmas criados em relação sobre o tarô, né? Então aqui nós vemos a carta da morte, que representa a morte sentada em seu corcel branco. Aqui nós temos um rei, uma criança, uma mulher, uma moça e um papa, né? O sol nascendo, a água fluindo aqui, correndo. E essa carta nada mais mostra que uma metamorfose. A nossa vida é feita em ciclos. Então, assim como precisa haver a morte da lagarta para que surja a borboleta, porque imagina só que a borboleta não mata a lagarta dentro de si. Ela vai ter asas e ela vai tentar rastejar. Sendo que agora ela tem um corpo totalmente diferente, ela é outro ser agora. Ela é agora uma borboleta, tem asas, agora ela pode voar. Então, para que ela possa seguir nesse movimento, precisa haver essa morte da lagarta. A lagarta ela tem que deixar de existir dentro dessa borboleta para que a borboleta emerja, né? Então, isso é transcender, isso é uma transformação, uma metamorfose que ocorre. E nós somos seres cíclicos, vivemos em ciclos. Então, a gente aprende lá na escola, quando criança, que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Isso é um ciclo. Então, essa carta nada mais mostra que talvez alguns ciclos precisam mudar. Então, por exemplo, a minha vida continua, mas talvez para eu casar precisa haver a morte do solteiro. O solteiro que existia dentro de mim, que buscava em baladas garotas para namorar e ter relacionamentos, ele não pode mais existir, porque agora eu quero entrar num relacionamento onde existe uma entrega, né, que é o casamento, que é um rito de passagem desse solteiro para o casado, onde ele abre mão, né, dessa vida de solteiro em prol da vida de casado, em prol da família, para se tornar o quê? Para se tornar esse imperador. E para a mulher a mesma coisa, para se tornar essa imperatriz. Então, é sobre isso. Os arquétipos, então, mostram, né, essas imagens que já existem dentro da gente e, como vocês viram, não tem nada adivinhatório.
é terapêutico, é uma representação dessas imagens que já existem, que fazem parte do nosso inconsciente e que nos guiam. E como que isso interfere então na nossa vida? Como você pode perceber, muitas vezes nós estamos identificados. Como assim? Bom, digamos que eu tenho um conflito com o meu pai, ok? Então eu tenho um conflito com o arquétipo pai. E o arquétipo pai, ele traz, o arquétipo imperador, ele também traz outras analogias, como por exemplo o dinheiro. Então eu tenho um problema com o meu pai, não aceito o meu pai porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, ou ele fez algo que eu desaprovei. E aí dentro disso, eu começo a buscar de maneira externa esse pai. Porque no fundo, eu amo o meu pai, em essência. Eu só não gosto das atitudes que ele tem e do comportamento que ele tem. Então eu decido que eu quero ter um pai diferente. Só que eu posso ter um pai diferente? Não. Aquele é o pai. E aí é como se a minha alma tentasse me mostrar isso de alguma forma. Olha, de maneira inconsciente, claro. Então eu começo a ter problemas com energias que têm esse mesmo arquétipo. E o dinheiro, que representa também um provimento, representa também um servir à vida, assim como o pai serve a vida, o dinheiro também serve a vida. Então pode ser que eu tenha problemas com o dinheiro, onde o dinheiro não fique comigo, não pare comigo e assim por diante. Então, isso é um exemplo que mostra como que muitas vezes nós estamos identificados com determinados arquétipos e dentro disso acabamos tomando para nós essa imagem representativa e seguindo uma dificuldade dentro disso também, né? Sem entender o porquê, de maneira totalmente inconsciente. Lembra lá do vídeo, se você não assistiu, assista lá, que eu falei do vídeo de 90% a 95% das nossas ações são inconscientes. Então lá eu explico um pouquinho disso. Mas para a gente finalizar aqui agora, então reflita na sua vida, perceba se você muitas vezes não está conectado com algum arquétipo, procure, pesquise, existem vários símbolos, várias imagens que representam. Vou dar um exemplo, não são só as cartas de tarô que trazem imagens representativas. Nós temos também os arquétipos, por exemplo, nos animais. Então, se eu sigo um arquétipo da águia, por exemplo, ela é focada, ela voa alto, né? Ela tem capacidade de voo, de olhar de maneira mais ampla o que acontece, mas ao mesmo tempo ela é solitária. Águias não andam em bando, então ela é solitária. Então, você precisa perceber, existem vários tipos de arquétipos, imagens que representam aí a nossa vida, e você precisa muitas vezes buscar entender então um pouquinho disso. Conhecimento, sabedoria é algo que traz consciência, e a consciência faz com que a gente caminhe no nosso próprio na nossa própria trilha, digamos assim, que a gente não desvie essas trilhas de maneira tão inconsciente. Então a gente consegue perceber esses movimentos e tomar as rédeas novamente, né? Fazer aquilo que está em conexão com a minha alma, né? Então é disso que se trata. E se você gostou, se você achou aí o tarô interessante, aí vem um convite então. Eu falei no vídeo anterior, vou falar de novo aqui. Se você gostou, se você está interessado e quer conhecer mais o tarô e achou uma ferramenta fantástica, eu vou estar ministrando um curso agora no final do ano, último final de semana de novembro, primeiro final de semana de dezembro. Então é do dia 27 ao dia 29 de dezembro, de novembro, e do dia 4 ao dia 6 de dezembro. Então, se você ficou interessado, manda um direct aí, manda uma mensagem, entre em contato comigo aí pelas redes sociais, não importa. Entre em contato comigo que eu te mando uma ficha de inscrição, né, para que você possa fazer aí, participar desse curso com a gente. Nessa ficha de inscrição daí vai ter mais detalhado, né, os módulos, horários, vai ser um curso totalmente online, ao vivo, ok? Então é muito legal, a gente vai olhar, são 78 cartas aí do tarô,
e a gente vai estar olhando para cada uma dessas cartas. E eu criei uma metodologia diferente, né, para ensinar sobre o tarô. Porque como são muitas cartas, então eu estudei profundamente vários cursos, vários livros e busquei a essência, né, de uma maneira mais simples para que você possa entender essas cartas e ter uma clareza sobre isso. Então, facilitando um pouco esse processo. Então, é um método que eu desenvolvi, né, para ensinar o tarô, que eu vi que as pessoas que já fizeram gostaram da metodologia, gostaram da forma como eu trouxe isso. Então, a gente segue aí, time que está ganhando não se mexe, né? E então, se você tiver interesse, na ficha de inscrição vai ter tudo certinho, valores, o material que eu vou estar disponibilizando, que é a apostila e tal. E se você gostou, deixa aí um joinha, deixa um comentário, entre em contato para que eu envie a ficha de inscrição para que você possa participar. Lembrando que são vagas limitadas a 15 pessoas, ok? Gratidão, tudo de bom para você, até mais!